Que despertar é esse? É o despertar da noiva para encontrar-se com o noivo. Quem é a noiva e quem é o noivo? A noiva é a igreja do Senhor Jesus, que é formada por todos aqueles que crê em Cristo Jesus, que um dia teve a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, que um dia pelo poder do Evangelho veio a ser filho de Deus. Então a noiva é a soma de todos aqueles que creem em Cristo Jesus, que entregaram suas vidas para Jesus. E o noivo é o cordeiro, é Jesus. Jesus é o noivo. É o noivo que vem para buscar a noiva, né? Então, esse tempo de despertar é o despertar da noiva. Em Mateus capítulo 25, fala sobre o despertar. Fala sobre esse despertar, né? Mateus capítulo 25. Assim como outros textos da Bíblia que nós poderíamos ver, que vai tratar sobre esse despertamento. Mas, aqui em Mateus capítulo 25, conta a parábola das 10 virgens. Essas 10 virgens eram 10 noivas, né? Elas iriam se encontrar com o esposo. Aqui é uma figura, né? Uma figura do despertamento do povo de Deus para ir encontrar-se com Jesus em sua volta, né? Então vamos ler o texto, Mateus 25, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Para entendermos com mais clareza esse texto aqui, é preciso entender um pouquinho também da cultura daquela época. Naquela época, né, 2000 anos atrás, no meio do povo de Israel existia uma cultura, um costume. A festa de casamento durava 7 dias, né? A festa de casamento durava 7 dias. E essas 10 moças aqui eram amigas da noiva. Elas eram amigas da noiva e do noivo. Mas elas eram convidadas especiais do casamento. Elas faziam parte da cerimônia. E elas deveriam se apresentar
dignamente. Elas deveriam estar preparadas. Aqui existe uma figura, né, cultural daquela época, né, que a gente deve compreender para poder compreender também melhor o que a palavra de Deus está a nos ensinar aqui, né? O que a palavra de Deus... Quando, por exemplo, uma noiva e um noivo estavam nessa condição, quer dizer, a moça era noiva, já tinha feito um compromisso, e o moço era noivo. Eram a mesma coisa. A seriedade do compromisso do noivado é a mesma seriedade como se já tivessem casados. De modo que, se fosse desfeito o noivado, era comparado como um divórcio, né? Então o noivado era levado muito a sério. O noivado não podia se desfazer. Hoje em dia muitas pessoas se desfazem até um casamento com muita facilidade, que dirá um noivado, né? Mas na cultura da época, o noivado é algo muito sério, que não deveria se desfazer. Seria uma vergonha, seria uma desonra você desfazer um noivado, que era um compromisso bastante sério, né? Um compromisso que deveria ser levado bastante a sério. E aqui Jesus, ele contou essa parábola. O que é uma parábola? É uma história contada, uma história que simboliza uma verdade maior, né? Era contada uma história, só para dizer um exemplo bem pequeno assim. Lembra quando a gente era criança, a gente ouvia na escola a história do Chapeuzinho Vermelho, que é a história. Aí no final a professora falava assim: moral da história, tenha cuidado com isso, não faça isso, tal, né? Então, a parábola lembra algo semelhante, uma história que era contada para te ensinar uma lição, um princípio. Era contada para te ensinar um princípio. Então Jesus contou a história das 10 virgens e do esposo. Com que propósito? Para sabermos o propósito de ele ter contado isso, o propósito está revelado. O propósito está revelado lá no último versículo. É para que estejamos o quê? Preparados. Esse era o propósito da história de Jesus, para que estejamos preparados para o encontro com o noivo, o encontro com Jesus. Tudo aqui nessa história tem um símbolo, tem um significado, né? A lâmpada é a nossa vida. A lâmpada é a nossa vida. E o azeite dentro da lâmpada é o Espírito Santo dentro de nós. Ensinando aqui que nós, como crentes, devemos ser cheios do Espírito Santo. Devemos estar cheios desse azeite. Não só aqui nessa parábola, mas em outras situações na Bíblia, o azeite é mencionado representando o Espírito Santo, habitando dentro de nós como se nós fôssemos uma lâmpada. E ali, a habitação do Espírito Santo dentro de nós é essa chama, essa luz que vai guiar, que vai conduzir a nossa vida. Nós podemos até dizer que sem o Espírito Santo fica difícil conduzir, fica impossível a nossa vida ser conduzida de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele habita em nós para que seja possível a nossa vida ser conduzida de acordo com a vontade de Deus, né? Então, o propósito de Jesus ter contado essa parábola é para que tivéssemos preparados. No versículo 13 ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E também, eu vou estar salteando aqui, lendo um versículo e depois outro, não vou mencionar exatamente na ordem
que está aqui. Mas o versículo 10 revela uma coisa muito lamentável que aconteceu com 5 daquelas virgens, né? Que aconteceu com 5 delas. Enquanto elas foram... Por que elas precisavam da luz da lâmpada? Para ir ao encontro do noivo, do esposo. Naquele tempo não existia luz elétrica, então a pessoa tinha que andar com a lâmpada para iluminar o caminho. E elas estavam sem azeite. Só que enquanto elas foram lá para procurar o vendedor e comprar o azeite, já era tarde. Já era tarde, o esposo já tinha chegado. O noivo já tinha chegado. E, lamentavelmente, o que aconteceu? As portas se fecharam e elas ficaram para o lado de fora, né? As portas se fecharam e elas ficaram para o lado de fora. Aqui existe um indicativo de que haverá um tempo que a porta da graça de Deus também irá se fechar e não haverá mais tempo para a salvação. E não haverá mais tempo também para encher as lâmpadas, porque as portas vão se fechar e ali acontecerá as bodas do Cordeiro, que a Bíblia diz, né? Lembra que eu falei que a festa de casamento naquela época durava 7 dias? As bodas do Cordeiro, quando Jesus voltar, vai ser uma festa no céu que durará 7 anos. 7 anos. Então a igreja será levada, arrebatada. Então nós passaremos 7 anos numa festa lá no céu com Jesus. E durante esses 7 anos é exatamente o período que aqui na terra o caldeirão vai estar fervendo. Vai ser o tempo da falsa paz e da grande tribulação, que vai somar um período de 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz, que é aquele período que o anticristo vai reinar, vai governar o mundo, e mais 3 anos e meio de catástrofes, de castigos que Deus enviará à terra, porque recusaram o amor à verdade. E a Bíblia diz, porque recusaram a verdade, o que Deus iria fazer? Enviar a operação do erro, a operação do engano. Por isso que Deus permitirá o anticristo enganar o mundo, porque a verdade foi anunciada durante muito tempo e não quiseram ouvir. Aí Deus vai dizer, agora, o tempo de ouvir a verdade acabou. Agora, a porta da mentira que está aberta agora. Agora, o que vai entrar em ação é a operação do erro, a operação da mentira, que vai ser aquele período onde o anticristo enganará a humanidade. E ele não enganará sozinho, ele enganará com o auxílio do falso profeta. O falso profeta vai ser um religioso de fama mundial, vai ser um religioso de influência mundial, que receberá do diabo poderes para fazer grandes sinais, grandes milagres entre aspas, né? Sinais de poder e tudo, né? Então o falso profeta, ele receberá poder, e com os sinais de poder que ele vai fazer, ele vai enganar o mundo, porque ele vai convencer o mundo a fazer o quê? Adorar o anticristo. Ele vai dizer para o mundo que o anticristo é o Cristo verdadeiro, que você deve confiar nele e se entregar debaixo do governo dele. E com esse discurso ele vai enganar uma parte muito grande da humanidade, uma imensa parte. E aqueles que não forem enganados e que resistirem até o fim, eles serão salvos. Mas isso custará a própria vida. Eles terão que... a Bíblia diz que eles serão preservados. Deus vai preservar eles, né? Mas se eles forem pegos para morrer, eles deverão preferir a morte do que entregar a vida para o anticristo. E é dessa forma que eles serão salvos, né? E também porque durante esse período, as 2 testemunhas que a Bíblia diz lá no Apocalipse, né?
estarão pregando pelo mundo inteiro a última chance de salvação para aqueles que estarão ainda nesse mundo, né? E também os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo de Israel, que estarão também pelo mundo anunciando a última chance de salvação, anunciando que eles não devem não devem ceder ao domínio do anticristo, que vai ser a última chance de salvação que eles terão. Só que eles terão que passar por um período de muita perseguição, muita dor, fome, miséria e muito problema, muitos castigos, né? Então, por que é tão importante, é tão necessário que sejamos despertos, né? Vocês notaram aqui que até mesmo aquelas virgens que eram consideradas prudentes, que 5 eram consideradas loucas e 5 prudentes, mas vocês observaram aqui que as prudentes também adormeceram? As prudentes também adormeceram, elas dormiram. Mas, na hora que houve o chamado, aquelas prudentes e as loucas também despertaram, só que as prudentes estavam com as lâmpadas cheias, né? O que eu posso aprender isso aqui para a nossa vida? Que nós, mesmo com toda a nossa cautela e com todo o nosso cuidado, dedicação e amor a Cristo, ainda assim, a gente pode adormecer, a gente pode enfraquecer na fé, enfraquecer na comunhão com Deus. Por isso eu creio que está acontecendo hoje, em todo o mundo, né? Eu creio que tem milhões de pregadores por aí, anunciando esse despertamento, né? Anunciando essa necessidade de despertar para o encontro com Jesus, né? Nós precisamos despertar para esse encontro com Jesus, que será breve, muito breve. Mesmo que demore ainda alguns anos, a gente pode chamar de breve, porque é breve, porque o tempo se desenrola muito rapidamente, né? Então, mesmo que falte ainda alguns anos, tantos, ainda assim a gente deve considerar como breve, né? Por quê? Porque o tempo de se preparar, o tempo em que isso acontecer, não foi avisado por Jesus. Jesus disse que ele viria como um ladrão, ou seja, que apanharia todos de surpresa, né? Um ladrão não avisa, hoje à noite, às 10 da noite, eu vou lá assaltar a sua casa. Ele avisa? Não avisa. Então Jesus disse que ele virá como um ladrão, sem aviso prévio. Não haverá aviso prévio, a não ser os sinais. Ele deixou os sinais, né? Ele deixou os sinais da sua vinda, da proximidade da sua vinda. E o que eu considero o maior de todos os sinais, sem dúvida nenhuma, é a apostasia. É o abandono da fé, o esfriamento da fé. O esfriamento da fé, o abandono da fé, é o principal sinal que antecede a volta de Jesus. E tem outros sinais, né? Rumores de guerras, o aumento da fome, o aumento das doenças, tudo isso. Mas o principal sinal é a apostasia, é o abandono da fé, é a frieza na fé. Você já notou como existe hoje na sociedade uma dificuldade maior de evangelizar? Porque existe lei, né, que você não pode fazer proselitismo, e quando você fala de Jesus para alguém, você está fazendo proselitismo, você está querendo chamar ele para a tua religião. Então eles tentam colocar um monte de impedimento, para quê? Para esfriar o amor e a fé da igreja. A estratégia de Satanás é essa, colocar um monte de obstáculo, para esfriar a fé e o amor da igreja. Lá em Apocalipse, quando
A palavra de Deus diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aí se você vai analisar o texto lá, que é para guardar o quê? A fé e o amor. A fé e o amor, que é para guardar e proteger, que é o que mais seria atacado nesses últimos tempos. A nossa fé para com a palavra de Deus, nossa fé em Deus e o nosso amor ao próximo. Seriam as duas coisas que seriam mais atacadas. E a Bíblia diz que o amor esfriaria, né? O amor de muitos esfriaria. Então, nós devemos estar despertados, né, para esse encontro que teremos com o Senhor Jesus. Devemos preparar nossas lâmpadas. Devemos preparar nossa vida. Nossa vida é como uma lâmpada. E uma lâmpada, para você pôr óleo nela, você não pode pôr óleo, o azeite, né? Na cultura daquela época, um judeu, povo lá de Israel, jamais ele colocava o azeite, jamais ele colocava o azeite dentro de uma lâmpada suja. A lâmpada tinha que estar limpa. Então assim, a palavra de Deus adverte que nossas vidas devem estar limpas, para que esse azeite, para que o Espírito Santo tenha ação na nossa vida. Para o Espírito Santo agir na nossa vida, uma coisa que atrai, o que atrai a ação do Espírito Santo na nossa vida? Uma vida limpa. É a primeira coisa. É a primeira coisa que mais atrai o agir do Espírito Santo. É uma vida limpa. É aí que começa, né? Começa por aí. Uma vida limpa. Começa por aí. Senão o Espírito Santo não opera, não age na nossa vida, né? Então, irmãos, estejamos com a nossa vida sempre diante do altar, né? Existe o perigo por todos os lados, né? Mas a Bíblia diz: maior é o que está em nós do que está no mundo, né? Maior é o Espírito Santo que trabalha dentro de nós. Só que nós devemos ser vigilantes. Se não existisse a necessidade de vigiar e orar, Jesus não faria isso. Jesus não diria isso várias vezes na Bíblia, né? E várias vezes ele orientou: vigiar e orar, vigiar e orar. Cuida para que ninguém tome a tua coroa. Cuida. Se não existisse perigo, não existiria advertência. A advertência existe justamente porque existe o perigo. Então, vamos consagrar cada dia mais nossas vidas ao Senhor. E o que diz em Apocalipse? Quem está limpo, que se limpe ainda mais. Quem está sujo, que se suje ainda mais. Falando do que iria acontecer nos últimos dias, né? E nos últimos dias, aquela pessoa que preza por estar em comunhão com Deus, ela vai proteger essa comunhão, custe o que custar. Pode custar até a própria vida. Ela vai proteger essa comunhão que ela tem com Deus. Mas aquele que não tem esse apreço, vai se descuidar, se relaxar e viver de qualquer forma. Mas nós não podemos... Eu sempre oro assim ao Senhor: Senhor, eu quero estar, né? Eu quero estar cada dia mais parecido com Jesus, né? Eu quero estar cada dia mais aos pés de Jesus, né? Alguém já disse uma certa vez que o lugar mais alto que um crente pode estar é aos pés de Jesus. É verdade, né? É o lugar mais alto que alguém pode chegar, é aos pés de Jesus. Porque quando a gente está aos pés de Jesus, nós estamos debaixo da proteção dele, nós estamos aprendendo com ele, nós estamos debaixo do senhorio dele. E esse senhorio é o que nos protege, né? É o que nos guarda. E ele, como Senhor, como pastor desse grande rebanho que é o povo de Deus, ele é o nosso guardador, ele que nos protege.
dos lobos, falsos profetas que existem pelo mundo afora, que estão trabalhando em pleno desenvolvimento, né? Os falsos profetas estão trabalhando em pleno vapor. Eles estão anunciando. É só você olhar na internet que você tem uma enxurrada disso daí. Eles estão anunciando que não precisa congregar, que você pode ficar em casa. Existem milhões de mensagens na internet dizendo isso. Milhões. Dizendo que você não precisa congregar, não. Você pode ficar em casa. E, sem contar os incentivos que eles dão para você. Os incentivos que eles dão para você se desviar da palavra do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo assim, né? E, no entanto, a nós podemos estar já sentindo o gosto da vitória, né? Já podemos estar sentindo o gosto da volta de Jesus. Mas para isso nós temos que estar em sujeição a Ele. Estar com as nossas lâmpadas acesas. Com nossas lâmpadas acesas. Com o agir de Deus em nossa vida. Amém? Vamos orar? Nosso amado Deus, nosso Pai, queremos te louvar e bendizer o teu nome, ó Deus, porque tu és maravilhoso, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pelo grande amor com o qual o Senhor nos amou. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos dá a diretriz, a orientação para a nossa vida. Rogamos, ó Deus, a tua graça, o teu favor. Nós sabemos, ó Deus, como diz um rei de Israel nos tempos antigos, eu posso dizer a mesma coisa, que em nós não há força nenhuma, se não for pelo teu Espírito Santo, que nos fortalece, que nos capacita, mas em nós não há força, em nós não sabemos o que fazer muitas vezes, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Esse é o nosso refúgio, essa é a nossa segurança, que não confiamos na nossa própria força, na força do braço, na força da carne, mas confiamos no Espírito Santo do Senhor, que é quem nos sustenta, que é quem nos faz permanecermos de pé, que é quem nos faz permanecermos limpos. Ó Deus, que nesses tempos, ó Deus, que dentro do nosso coração aumente ainda mais o nosso amor pela volta do Senhor. A Bíblia fala daqueles que amam a sua vinda. E nós queremos estar entre aqueles que amam a sua vinda, não como os que estão dormindo. Acorda-nos do sono, Senhor. Acorda-nos do sono e enche-nos do teu Espírito, Senhor, porque nós necessitamos desesperadamente de que o Senhor nos fortaleça, de que o próprio Senhor seja a nossa força, porque em nós não há força, mas o Senhor é a nossa força. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu amor e teu cuidado em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.